Olá, amigos. Estamos iniciando mais um momento para nossa reflexão acerca da doutrina espírita. Para isso, nós iniciamos com uma prece, convidamos a todos a se unirem em nós em pensamento, elevando nossos corações a Deus, a Jesus e a todos os amigos da espiritualidade que nos acompanham, rogando aos venerandos amigos que estão ao nosso lado, sempre a nos orientar, para que tenhamos forças para enfrentar as nossas dores diárias com fé, resignação e coragem. Que possamos ter a consciência de que as nossas dores, bem suportadas, são desígnios do nosso Pai para o nosso crescimento. E assim, damos por iniciado mais um momento de tratamento espiritual. Que assim seja. Bem, amigos, hoje nossa reflexão será acerca de um tema que é recorrente nas nossas vidas, que é a dor. Esse sentimento que nenhum de nós está isento, já que estamos aqui num momento da nossa existência, onde as experiências humanas ainda estão necessitadas desse sentimento para que haja aí um despertamento, né, do nosso espírito. E é assim que nos explica Jesus. Essas não são palavras nossas. Nós temos uma passagem na obra Ave Luz, em que Tomé, um dos discípulos de Jesus, que nós conhecemos então pela sua resistência em crer nas coisas transcendentais, e precisava muito da razão, do raciocínio, né? Precisava do concreto para que ele pudesse realmente acreditar, daí a expressão de, né, ser como São Tomé, ver para crer. E Tomé, ele crescia nos seus conhecimentos à medida que ele acompanhava Jesus, mas ele tinha muitas dúvidas. E uma vez, uma certa feita em que Jesus se reunia com os discípulos, ele então fez uma pergunta a Jesus. E ele queria saber, na visão de Jesus, qual era o significado da dor. Né? A pergunta de Tomé foi exatamente essa. O que a dor representa para o Senhor nos caminhos humanos? Porque Tomé não entendia, não acreditava que a dor fosse algo positivo, ela não poderia existir, né? Ele achava que a dor era algo que representasse o mal, né? E a resposta de Jesus foi exatamente o seguinte: Tomé, creio que a dor, meu filho, é um anjo em favor da humanidade, que ainda desconhece seus benefícios. Bem, daí nós já podemos entender a profundidade, né, com que Jesus queria demonstrar o significado da dor no crescimento, né, na evolução da humanidade. E nós hoje, que passamos aqui por um mundo ainda de provas e expiações, nós entendemos que somos visitados pela dor com frequência, e não há alguém ainda, né, nesse patamar evolutivo em que nós nos encontramos, que
esteja isento disso, né? Então, nós entendemos que, como nos mostra a doutrina espírita, né, a dor ela vem em várias circunstâncias, com vários propósitos na nossa vida, né? Mas que não basta simplesmente que nós saibamos disso. Nós precisamos compreender o sentido da dor, que é a tarefa mais difícil para nós. Nós sabemos disso, né? Ela pode vir como uma forma de expiação, né? Como nós falamos sempre, é aquilo que vem decorrente, né, das nossos equívocos, né? Ela vem, então, como um alerta, um despertamento para nós. Ela pode vir como uma prova, né, para que a gente possa aprender realmente como se fosse uma escola, né? Nós temos lá que passar pela prova e fazer tudo para que a gente consiga ser aprovado naquele quesito. E essas dores, elas podem ser do corpo, elas podem ser da alma. Nós temos as dores das doenças, né? Temos dores morais, as dores que nós mesmos, às vezes, criamos através das nossas paixões. E aqui nós entendemos paixões como algo que é excessivo, que é negativo, como o ciúme, como a inveja, como a cobiça, como, enfim, situações em que nós, o excesso de vaidade, né, tudo que é prejudicial para nós, que nos faz sofrer, porque no final, tudo isso acaba nos causando um sofrimento muito grande, essas dores morais. Existem as dores emocionais, né, as dores provenientes de uma traição, de situações que, enfim, nós não temos controle sobre ela, né, ela nos acontece, mas perante todas as dores, sejam físicas, morais, emocionais, o importante que a doutrina nos mostra, nos ensina é: precisamos entender o sentido da dor. E entendendo o sentido da dor, nós precisamos tomar uma postura perante essa dor. E a nossa postura, se ela for uma postura de revolta, uma postura de lamentações, nós estaremos nos complicando, nós estaremos nos demorando demais numa situação que seria para nos auxiliar a ir para frente, a dar o nosso passo à frente no caminho da nossa evolução espiritual, né? Claro que, perante qualquer dor, seja uma dor de uma perda, de um ente muito amado, de um amigo muito querido, nós sentimos a dor, nós choramos essa dor, e isso é compreensível, sim. Porém, quanto mais nós nos demorarmos naquela situação e não agirmos, não tomarmos uma ação, nós vamos, então, passar a nos prejudicar. Claro que todos sentimos e todos temos o direito de chorar as nossas dores. Mas todo o consolo que vem quando externamos a nossa dor, porque ao externar a nossa dor, nós também estamos nos consolando, mas é necessário que isso provoque em nós uma ação, né, uma ação proativa, vamos dizer assim. Vamos ter a necessidade de fazer algo que auxilie, que nos auxilie a compreender essa dor, para que depois possamos processá-la e futuramente nos fortalecermos. Eu gostaria de citar aqui um exemplo, né? Nós não temos muito tempo, então nós temos um exemplo de uma pessoa, né, que é muito conhecida na doutrina espírita, que é o Jerônimo Mendonça, que é um espírita de Minas Gerais,
ele por muitos anos, ele foi um ceareiro muito atuante na doutrina espírita, e desde os 17 anos ele começou a apresentar problemas neurológicos, e, enfim, com o tempo ele teve, então, um diagnóstico, né, de um reumatismo, se eu não me engano, era uma artrite reumatoide, e desde então ele começou a andar com muletas, depois em cadeiras de rodas, e terminou os seus dias, né, sendo carregado numa cama ortopédica. Ele só mexia, se eu não me engano, a cabeça, ou nem a cabeça. E com o tempo, ele também foi perdendo a visão. Então, ele ficou paralítico e cego, né? Mas a voz dele foi preservada. E que voz? Porque ele tinha uma força de viver. Ele era o mensageiro do bom ânimo para as pessoas. Ele visitava todo tipo de... Ele era solicitado, né? Para consolar, para aconselhar pessoas. Então, ele era carregado, literalmente, de um lado para o outro. Ele viajava, ele dava palestras, fazia palestras, deitado naquela cama. E, durante muitos anos, até o seu desencarne, foi assim que ele viveu. Então, Jerônimo Mendonça, ele adotou uma postura perante aquela dificuldade imensa que ele tinha, né? Sendo, assim, de uma fé inabalável, e ele adotou aquela postura de que aquela dor que ele tinha era uma terapia para a alma dele, ou seja, era a cura do espírito imortal. E ele, inclusive, fazia até brincadeiras a respeito da sua própria situação. Ele costumava dizer para as pessoas que ele era sempre foi muito requisitado para falar algumas palavras em velórios. Ele era convidado, então, a conversar com as pessoas, né, no velório de amigos, ou enfim. E que ele, então, naqueles momentos em que ele estava acamado já, né, ele dizia, olha, agora eu não posso mais, porque eles me colocam deitado do lado do corpo do defunto, e as pessoas confundem quem é o defunto e quem sou eu, então eu não vou mais. Ele brincava com a sua própria situação. Mas, no fim, era um exemplo de grande força, de muita fé, né, que as pessoas puderam, e se vocês tiverem a oportunidade de olhar um pouco dessa biografia, das obras de Jerônimo Mendonça, né, nós vamos entender um pouco dessa força e dessa fé que ele demonstrava, né. E no Evangelho, o Kardec traz 2 depoimentos de espíritos que vêm nos falar a respeito da dor, do sofrimento, né, ali em Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, ele traz Lacordaire, né, que nos traz justamente isso. Não basta a gente sofrer, precisamos saber sofrer, né? E quando esgotadas todas as possibilidades, ou seja, quando nós já tivermos buscado todas as possibilidades de sanar aquela dor, então aí nós vamos adotar uma postura, e tem que ser uma postura de paciência, de resignação, né? De compreensão frente à nossa dor. Esse é o que traz Lacordaire para nós. E Santo Agostinho também traz o seu depoimento, né, dizendo que o remédio da dor é a fé. É exatamente isso que ele diz ali no Evangelho para nós. Então, essas questões muito complicadas que nos visitam, né, durante a nossa existência, da dor, ela é algo fundamental, né, que vem ao nosso auxílio. E de Jesus, que é porque Deus nos ama muito, que Ele nos manda esses momentos, né, para o despertar
né, do nosso espírito. Ele diz que, claro, que também Jesus disse a Tomé, que a dor, nós devemos evitar os exageros, nós não devemos ir à procura da dor, não é isso, né? Nós devemos entender como uma forma da providência divina, né, porque nós não podemos ter uma fé cega nesse momento, nós precisamos, sim, entender que ela vem para nós e que não existe, diz aqui Jesus, nós devemos ter a sabedoria do grande entendimento e que jamais a dor bate em porta errada. Ou seja, nós não somos visitados, Deus não nos dá o nosso fardo maior do que possamos carregar. E apenas para nós terminarmos aqui, eu vou terminar com a fala de Jesus, aqui nessa obra Ave Luz, nesse capítulo, que é intitulado A Dor, que ele diz o seguinte: quando a dor vem para nos despertar do sono da ignorância, tenhamos paciência e fé, pois ela é transitória e prenuncia em todas as circunstâncias a verdadeira saúde e nos mostra, com a sua engenhosa maestria, o amor de Deus. Então, a nossa verdadeira saúde é a saúde do nosso espírito, a saúde como Jerônimo Mendonça compreendeu, né? Então, que nós possamos, meus amigos, continuar aqui conectados, para que possamos, depois, ao final de mais essa reflexão, em alguns minutos, durante a nossa irradiação, enviar a todos a prece de encerramento. Tenhamos todos uma boa noite e que tenhamos a companhia de Jesus sempre presente nos nossos corações.